Olá, caravana maravilhosa, que alegria estar aqui novamente, poder de alguma forma ser útil ao reino de Deus. Vamos falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. É impressionante como temos a participação do Espírito Santo em toda a Escritura, do começo ao fim. As primeiras palavras da Bíblia em Gênesis mencionam o Espírito Santo e as últimas palavras no livro de Apocalipse também. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E por toda a Bíblia vamos ver a participação do Espírito Santo. É impressionante, mas é impressionante também como o Espírito Santo é deixado de lado, como a pessoa do Espírito Santo é desconhecida e desprezada. O Espírito Santo tem sido ignorado de uma maneira terrível. E penso que vivemos hoje dias em que o Espírito Santo tem sido esquecido como nunca antes. Não se fala em Espírito Santo, não se conhece o Espírito Santo, não se sabe quase nada a respeito do Espírito Santo, da sua habitação em nós, dos seus dons, do seu fruto, do seu mover, da sua voz, da sua função, do seu poder, da sua pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. Havia uma promessa. Em João 1, 32 a 34 diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar, o Espírito, esse é o que batiza o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Em João 7, 37 a 39, lemos isto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em João, capítulo 14, 16 e 17, lemos assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em João, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Atos 1, 4 e 5 está escrito assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Em Atos 1:8 está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Antes de sair, deveriam esperar a promessa, o Espírito Santo. Esta espera foi cheia de oração. Todos os dias reuniam-se no mesmo lugar para orar. Provavelmente diziam: Pai, envia o teu Espírito sobre nós. Até então, permaneciam escondidos. Não saíam às ruas. Estavam esperando receber o quê? Poder. Para quê? Para testemunhar. Eles tinham andado com Jesus, mas não ousavam sair enquanto não receberam o poder do alto, a promessa do Pai. Uma ótima notícia eu tenho para vocês. A promessa se cumpriu para eles. Em Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento,
impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Passaram a falar em línguas. Falavam o quê nestas línguas? As grandezas de Deus. Até então estavam escondidos, mas agora passam a falar, a testemunhar. O que aconteceu? Ficaram cheios do Espírito Santo e então passam a testemunhar. No versículo 14, se levanta Pedro. Fazia pouco tempo que ele tinha negado, tinha ficado escondido, mas de repente começa a falar, começa a testemunhar. O que causou tamanha diferença? O Espírito Santo. Embora a Bíblia diga que eles eram iletrados, citou 5 versículos. Ele tinha sido catequizado e o Espírito Santo o está lembrando. E Pedro proclama com poder. No versículo 33, o que eles viam? O que eles ouviam? Viam homens que eram nada, falando na língua deles e ouviam sobre as grandezas de Deus. Eles estavam diante das testemunhas de Cristo, que estavam cheios da testemunha principal, que era o Espírito Santo. O importante é estar cheio do Espírito. Em Atos 4, 29 a 31, diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles pediram o quê? Não pediram para o Senhor vingá-los, mas antecederam que as ameaças poderiam produzir medo e eles retornassem a ficar escondidos. Mais uma vez, o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre eles. O importante aqui, quando olhamos o texto, não é ficar impressionados que o lugar tremeu, mas sim que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Não devemos orar para o lugar tremer, mas sim para anunciarmos a palavra com intrepidez. O Senhor dá o seu Espírito a quem pede. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Será que irá nos deixar pedir e não nos dará? Claro que não. Assim que pedirmos, ele dirá: eis que está sobre ti o meu Espírito, e soprará sobre nós do seu Espírito, e ficaremos cheios do Espírito Santo. Assim que levarmos os nossos corações ao Senhor e pedirmos: enche-me, imediatamente estaremos cheios. O Senhor disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu tenho uma pergunta: alguém aqui não é de carne? Se tu és e eu sou, então já foi derramado sobre ti, sobre mim. Amados, Jesus já foi glorificado, então o Espírito já foi derramado. Não é algo que demora, é imediatamente, logo depois do batismo em Cristo, é na porta de entrada. Se ele cumpriu para com os apóstolos a promessa, será que não irá cumpri-la para conosco? Atos 2,39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. João Batista tinha uma promessa, os apóstolos tinham uma promessa, nós temos uma promessa. A promessa dada a João Batista se cumpriu, a promessa dada aos apóstolos se cumpriu. Será que a promessa dada a nós não se cumprirá? Claro que sim, pois todas as promessas do Senhor encontram nele o sim. Glória a Deus, aleluia! Temos uma promessa e ele cumpre suas promessas. O Senhor quer um povo cheio do seu poder, um povo intrépido. O que é intrepidez? É romper com medo, é rasgar o medo, é atravessá-lo, é romper com a timidez. Quando foram batizados,
com o Espírito Santo, o que aconteceu? Alguns eram tímidos, medrosos, mas rasgaram o medo e alguns passaram a gritar. O quê? As grandezas de Deus. O que aconteceu a eles depois que receberam o Espírito Santo? Passaram a ser testemunhas do Senhor por onde andavam. Em Atos, vemos isto. Atos 2, 1 e 14 diz: quando a igreja ficou cheia do Espírito, proclamavam o Evangelho. Atos 4, 8 diz assim: quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito, proclamaram o Evangelho. Atos 6, 8, quando Estevão ficou cheio do Espírito, proclamou o Evangelho. Atos 8, 4, quando Filipe ficou cheio do Espírito, proclamou o Evangelho. Atos 8, 17 e versículo 20, quando Paulo ficou cheio do Espírito, proclamou o Evangelho. Todos os que ficaram cheios do Espírito Santo testemunhavam de Cristo. Sabe por quê? Porque o Espírito veio para testificar de Jesus. E nós? Nós estamos também cheios do Espírito. Iremos fazer o quê? Testemunhar de Jesus a toda a criatura. Eis aqui uma boa medida para sabermos se estamos cheios do Espírito ou não. O que está cheio do Espírito não consegue contê-lo. Ele transborda. Ele veio para testificar do Senhor. Todo aquele que está cheio do Espírito Santo testifica, e todo que testifica fica mais cheio ainda. Nós iremos continuar o que o Senhor e os apóstolos começaram. Nós iremos testemunhar, nós iremos frutificar, nós daremos muito fruto para a glória do Senhor. Nós iremos cheios de poder, iremos com o mesmo poder que estava em Cristo e os seus apóstolos, pois o mesmo Espírito foi derramado sobre nós. Onde estiver o Espírito Santo, vidas estarão sendo transformadas. Vejamos, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Atos 11:24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. No que são semelhantes estes dois textos? É que onde estiver o Espírito Santo, vidas estarão sendo transformadas. Eu tenho uma boa notícia para dar aqui hoje. O Espírito Santo está aqui para nos encher, para nos transformar. Não precisamos esperar, pois o Espírito já foi derramado. Apenas precisamos pedir e Ele enche a cada um de nós. Temos que pedir todos os dias e sempre que pedimos, Ele nos enche. O Espírito Santo veio para, primeiro, convencer do pecado, João 16, 7 e 8. Segundo, dar testemunho de Cristo, João 15, 26. Habitar em nós, João 14, 17. Ensinar todas as coisas, João 14, 26. Lembrar o que Jesus ensinou, João 14, 26. Guiar a toda a verdade, João 16, 12 e 13. Ensinar sobre o que haveria de vir, João 16, 13 e 14. Glorificar a Cristo, João 16, 14. Derramar o amor de Deus em nossos corações, Romanos 5, 5. Nos ensinar nas fraquezas, nos assistir nas fraquezas, Romanos 8, 26. Interceder por nós, Romanos 8, 26. Nos consolar, João 14, 16. Dar poder, Atos 1, 8. Manifestar os dons através de nós, 1 Coríntios 12, 8. Estar conosco para sempre, João 14, 16. Podemos andar no reino de Deus sem Ele? Claro que não. Jesus precisou e orou para Ele descer. Isso está em Lucas 3, 21 a 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os apóstolos precisaram
e esperaram em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Os apóstolos davam muita importância ao batismo com o Espírito Santo. Vemos isso em Atos 8, 14 e 16. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Em Atos 19, 1 e 2, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Amados, o batismo com o Espírito Santo. É necessário ressaltar o que segue para compreendermos o que pode acontecer quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. Atos 10, 44. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Esse texto se refere ao dom do Espírito Santo como a primeira experiência deles, como Pedro disse em Atos 2, 38. Todos os textos que se referem ao recebimento do Espírito Santo na Escritura nos mostram alguma evidência. Não tem nenhum texto onde a pessoa receba o Espírito Santo e nem percebe que recebeu. Todos são acompanhados de, no mínimo, uma certeza de que recebeu. A pessoa sabia que tinha recebido e os que estavam próximos também viram alguma evidência. Línguas, profecias, choro, gritos, alegria, glorificavam a Deus, etc. Era um transbordar de dentro para fora, como diz a Escritura em João 38, 39. E geralmente, o transbordar de uma pessoa é visível, é notório. Não digo que seja impossível, mas é difícil segurar de maneira que ninguém perceba. Se alguém transborda de alegria, se alguém transborda de tristeza, transborda de raiva, transborda de medo, vai sempre haver algo notório, porque alguém transbordaria do Espírito e ninguém iria perceber, nem ela mesma. Teria algo errado aí. O Espírito Santo nos é dado para fruto do Espírito, aperfeiçoando a nossa vida, gerando em nós o seu fruto. Os dons do Espírito manifestando através de nós os seus dons e muitas outras manifestações durante o nosso relacionamento com Ele. Ele nos consola, nos confronta, nos ensina, nos guia, nos fala, nos ouve, etc. Quero terminar fazendo algumas considerações. Primeiro, então, quando pregamos o Evangelho, devemos falar com ardor sobre Jesus, explicarmos com intensidade e clareza sobre o arrependimento. Passamos a falar do batismo em Cristo através das águas com todo o entendimento que temos, pois ao falarmos de cada assunto, vamos gerando fé nos corações. Portanto, temos que falar com a mesma intensidade e clareza sobre o batismo com o Espírito Santo. Dar tudo na mesma medida, dar tudo com a mesma importância, dar cada assunto igual. Segunda coisa, o que fazer com cada um? Orar com a pessoa até que algo visível aconteça. Permanecer pedindo até ser cheio do Espírito Santo. As línguas são um sinal visível de que fosses batizado, mas não é o único. O sinal mais evidente é a intrepidez para testemunhar. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.